Lembrando que o artigo 114 da Constituição Federal, ele foi ampliado pela emenda constitucional número 45 em 2004 e também pela lei 13.467 de 2017. Então, houve aí, por exemplo, danos morais que a Justiça do Trabalho não julgava, passou a julgar, então passou a ser competência da Justiça do Trabalho, função da Justiça do Trabalho, julgar também danos morais, não é verdade? Aquele lá do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, os famosos danos morais na Justiça do Trabalho, também passou a integrar o rol de competências do artigo 114 da Constituição Federal, certo? Quem julga os dissídios, né, trabalhistas pela jurisdição? Logicamente, a Justiça do Trabalho. Está lá no artigo 111 da Constituição Federal, né, e no artigo 643 da CLT. Artigo 643 da CLT. Então, os dissídios, quem julga é a Justiça do Trabalho. Jurisdição é o quê? Jurisdição necessita, como a jurisdição tem como princípio a inércia, né? A jurisdição é inerte, ela não se mexe, ela fica paradinha, né, esperando, e aí quem tem que provocar isso é quem julga ter o seu direito lesado, ameaçado de lesão, e aí existe um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e aquele que julgar ter um direito seu lesado ou ameaçado de lesão por descumprimento de um direito material trabalhista, ele vai poder fazer isso através do instrumento chamado de reclamação trabalhista, previsto no artigo 787 da CLT. O artigo 787 da CLT traz a reclamação trabalhista, que utiliza os mesmos elementos de qualquer outro tipo de ação, que são a identificação das partes, né? No caso aqui, o reclamante e o reclamado, a causa de pedir, que é exatamente a causa de fato e a causa de direito, e aí tem a questão quando a causa de fato, o que aconteceu tem que estar enquadrado no direito, né? E aí resta a possibilidade jurídica do pedido, se não, esse pedido será julgado carente né, carente, ou haverá carência nessa ação, né? Até por inércia é uma das formas de carência da ação. Então, por não ter aí um link, né, entre a causa de fato e a causa de direito, que é exatamente o mérito que vai ser discutido durante o devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. O mérito é exatamente a causa de fato e a causa de direito. É isso que vai ser julgado, não é verdade? E ainda tem os objetos, o objeto imediato, o objeto imediato, que são os pedidos. O que vai se pedir, né? O juiz vai condenar o reclamado a o quê, né? Ou uma obrigação por quantia certa, que é, na verdade, prevista no artigo 824 da CLT, que é obrigação de pagar, indenizar em dinheiro alguma coisa, ou uma obrigação específica, né? Não, a obrigação geral, genérica, é aquela obrigação de pagar em dinheiro. Já a obrigação específica é aquela obrigação que não é de pagar em dinheiro, né? Então, pode ser obrigação de entregar uma coisa incerta do artigo 806, ou obrigação de entregar a coisa certa do artigo 811, obrigação de fazer alguma coisa do artigo 815, ou uma obrigação de não fazer alguma coisa do artigo 822, todos da Lei 13.105 de 2015. São as chamadas obrigações específicas. Caracterizam o objeto da ação trabalhista, já que a ação trabalhista ela se baseia exatamente no que prescreve o artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, que traz lá a petição inicial. E não só a petição inicial, mas todas as outras petições, que aí não serão iniciais, serão as incidentais, né, que vão ser levadas para o processo, vão instruir o processo. As outras petições chamadas de incidentais. Todas elas seguem o que prescreve o artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, e a mesma coisa acontece também quanto aos elementos no artigo 787 da CLT, quando traz aí o instrumento da reclamação trabalhista. E vale dizer que, pelo que prescreve o artigo 791 da CLT, não há necessidade de que o reclamante esteja acompanhado de um advogado, né? Então, não existe essa obrigação de que o reclamante seja assistido por um advogado. Isso está previsto no artigo 791
da CLT. Então, essas são, na verdade, quem julga os dissídios trabalhistas pela jurisdição é a Justiça do Trabalho, uma justiça especial prevista lá no artigo 111 da Constituição Federal, dentro daquelas matérias que estão elencadas no artigo 114, que determinam aí a competência da Justiça do Trabalho, quais são as matérias que são julgadas, quais são os motivos que levam à busca pela jurisdição na Justiça do Trabalho, aquelas matérias que estão previstas no artigo 114 da Constituição Federal. Então, é a pergunta número 6. Pergunta número 6. Qual é a competência da Justiça Especial do Trabalho? Exatamente como está no artigo 114. A relação entre empregado e trabalhador, entre empregador e trabalhador, entre empregador e empregado, né? Já lembrando sempre que empregado é espécie do gênero trabalhador, entre os sindicatos, entre empregador e sindicato, entre empregado e sindicato. Então, veja que os elementos que compõem a competência da Justiça do Trabalho, do artigo 114 da Constituição Federal, envolve aí o empregador, o empregado, né, como gênero da espécie trabalhador, os trabalhadores, são vários tipos de trabalhadores, e os sindicatos, né, os sindicatos, tanto os sindicatos patronais, que são dos patrões, né, quanto o sindicato dos empregados, né? Então, nós temos aí vários tipos de sindicatos, todos eles estão lá no artigo 511 da CLT, né? Todos brigando aí para ver se recebe a contribuição anual, né? Contribuição sindical anual, que foi tornada facultativa para o empregado pela Lei 13.469 de 2017, que deu uma nova redação aí, o artigo 579 da própria CLT, não é verdade? Então, tornou aí facultativo o desconto da contribuição anual aí, que deixou os sindicatos meio chateados, não é verdade? Então, veja que nós temos aí a questão, quem julga dissídios? A Justiça do Trabalho. E qual a competência? Como está previsto lá no artigo 114 da Constituição Federal, todos os direitos trabalhistas materiais, outros eventos como danos morais, etc., são julgados pela Justiça do Trabalho, desde que seja nessa relação, a relação entre empregador e empregado, empregador e trabalhador, empregador e sindicato, né, sindicato e empregado, etc. Todas essas ações são julgadas pela Justiça do Trabalho nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. Pergunta número 7. Como se dá o princípio do juiz natural na Justiça do Trabalho? Na verdade, toda a justiça, o devido processo legal, como eu falei, está amparado exatamente na lei. A própria lei, o princípio da legalidade é que norteia o limite, a aplicação dos institutos durante o devido processo legal, ou seja, naquela sequência de atos interdependentes, começa lá na provocação através da reclamação trabalhista e termina na sentença, né, lá do artigo 850 da CLT. Então, começa na reclamação do artigo 787 da CLT e vai desenrolar vários atos, todos eles previstos na lei, e aí vai chegar na sentença do artigo 850 da CLT. Né? Então, vejam que o juiz já está lá, toda vez que a ação chega, que a reclamação chega na Justiça do Trabalho, o juiz já está lá, né? A competência do juiz já está pré-determinada. Então, lá no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, traz aí o princípio do juiz natural, né? O juiz precede a ação. Quando a ação chega, o juiz já está lá, né? É vedado também o juízo de exceção, nos termos do artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, significa que só o Estado é que pode julgar, né? Só o Estado é que pode julgar. Aliás, eu conheço uma única exceção, né, que está lá no artigo 47 da Lei 6.001 de 73, que regulamenta o artigo 231 da Constituição Federal, que diz respeito aos indígenas, né? O cacique, ele tem permissão para realizar o processo e aplicam a sanção no índio, né? Então, veja que o artigo 47 da Lei 6.001
de 73, que é o Estatuto do Indígena, o Estatuto do Índio, né, diz que pode o cacique, né, apurar, realizar o devido processo legal. Nesse caso, o cacique é o juiz natural